Oi, Felipe, bem-vindo. Aqui é uma conversa com Inside the Cask, em Muito português, obrigado. é claro. Eu gostaria de, é claro, ter uma conversa rápida só sobre a Tanuaria Josafer e a história da Tanuaria também. Bem, a Tanuaria Josafer é uma tanuaria portuguesa, localizada a 20 km a sul da cidade do Porto. Eu pertenço à terceira geração da família, ligada ao setor da tanuaria. O meu avô era um tanoeiro experiente nas caves de vinho do Porto, que depois acabou por levar os seus filhos a aprender o seu ofício nas caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia e, por consequência, o meu avô acabou por montar a sua própria tanoaria em Esmoriz, portanto uma pequena cidade muito próximo do Porto, onde montou a sua própria tanoaria e seguiu de geração em geração. E a Esmoriz em si já tem uma história, né, toda com tanuarias. Sim, existe uma enorme ligação da cidade de Esmoriz à tanuaria em Portugal. Aliás, nós dizemos que Esmoriz é a capital da tanuaria em Portugal, e efetivamente é verdade, até porque temos uma estátua que eu creio que o André da Inside Cask já teve a oportunidade de visitar pessoalmente, uma estátua que retrata precisamente essa tradição que tínhamos com a tanuaria e continuamos a ter. Existiram mais de 40 tanuarias na cidade de Esmoriz, algumas delas com 600 pessoas a trabalhar, algo fenomenal. Ainda existem algumas ruínas dessas empresas. Infelizmente ainda não existe um museu que possa retratar essa tradição que existiu há muitos anos atrás em Portugal, mas é um dos projetos também que a Tanuaria Josafer tem, de levar a cabo um museu que possa retratar essa história magnífica que tem a Tanuaria na cidade de Esmoriz. Claro, porque ninguém quer perder a história, né? É bom sempre lembrar o que aconteceu anteriormente. E vocês mesmos, antes de abrir a tanuaria, o teu avô, já tinha uma história da família relacionada a trabalho com madeira, com barris, etc. Certo, isto é uma história que engloba muitas pessoas da cidade de Esmoriz. Portanto, a minha família é um caso em que esteve bastante ligada e continua a estar ligada, mas se o André tiver essa oportunidade e for a Esmoriz, vai perceber que quase todas as pessoas dizem que tiveram alguém ligado da sua família à tanuaria. Portanto, a comunidade de Esmoriz naquela época era uma comunidade que estava fortemente enraizada e ligada à arte da tanuaria. Até porque nós também temos uma ligação muito próxima ao mar. Sim. Existia uma tradição que é a arte chávega em Esmoriz, e essa arte chávega requeria a construção de barricas para armazenar o peixe e para transportar o peixe. Claro. E daí nascem os primeiros tanoeiros, os primeiros artesãos que começam a construir pequenas barricas em madeira para fazer esta salga do peixe, esta conserva do peixe e também o transporte. Pronto, e as coisas depois daí desenvolvem-se até ao ponto em que o meu bisavô vai para uma cave de vinho do Porto fabricar barricas. É uma história bastante interessante. Sim, não, claro. E a Tanuaria Josafer hoje em dia, qual quantos países vocês trabalham, com que indústrias vocês A Tanuaria trabalham? Josafer inicialmente foi uma indústria que se dedicava somente à indústria do vinho. Como todos sabem, Portugal é um país super vinícola, com várias regiões vinícolas. O meu avô trabalhava para essas regiões vinícolas durante todo o ano e vários anos. Acontece que ao longo dos anos nos fomos reestruturando e fomos percebendo que poderíamos abrir novos mercados. Hoje o grande mercado da Josafer é a indústria destileira. Nós exportamos para mais de 40 países no mundo, sobretudo para destilarias de whisky, mas também para rum, para tequila, para conhaque em França. Mas sim, nós estamos bastante vocacionados para a indústria destileira, deixamos um bocadinho de lado a indústria do vinho, se bem que para estarmos ligados à indústria destileira também temos uma forte ligação à indústria do vinho, sobretudo ao vinho do Porto e ao vinho Madeira e ao vinho Moscatel de Setúbal, que são indústrias de vinho fortificado, e nós temos uma ligação muito forte a estas indústrias de vinho, até porque, como o André sabe, os barris que nós exportamos, uma grande fasquia, são barris usados de vinho de Porto, de Madeira, de Moscatel, e portanto temos que ter uma ligação privilegiada com estas adegas. Sim, então relacionado a essa questão mesmo,
que tipos de barris vocês produzem no momento, especialmente para a área de fabricação de whisky e Nós o temos envelhecimento de whisky? de diferentes gamas de barris. Temos a gama Heritage, que chamamos Heritage, que é uma gama de barris muito antiga, portanto são barris que nós vamos escolher às adegas e vamos recolher nas adegas, e são barris que já produziram vinho do Porto, ou Madeira, ou Moscatel por muitos anos. Nós vamos recolher estes barris às adegas, transportamos para a nossa tanoria cuidadosamente, tentamos proteger o máximo possível o interior do barril para preservar todas as características que tem no seu interior, reparamos fisicamente o barril e enviamos para as destilarias. Este é um segmento de produto. Depois fomos evoluindo ao longo do tempo, até porque há destiladores, como sabe o André, procuram novas experiências, novos barris, e hoje já temos outras gamas, também ligadas ao processo ao vinho do Porto, ao Madeira, ou ao Moscatel, ou ao vinho de Carcavelos, que agora tanto se fala de Lisboa. Portanto, temos também este processo de poder rejuvenescer barris e voltá-los a passar por um processo de seasoning, portanto um processo de avinhamento. Fazemos isto com barris usados, portanto, ex-barris vinho de madeira que raspamos, voltamos a tostar e voltamos a encher de vinho, ou então produzimos barris, e esse para já é o nosso grande projeto, aquele que estamos a desenvolver. Fabricamos barris de madeiras virgens, seja ela de carvalho português, americano, europeu ou francês até, tostamos e passamos por um processo de seasoning. Então isso é mais seguindo aquela linha de barris que já são produzidos na Espanha, em Jerez, há um tempo, não? Sim, nós fomos detectando ao longo do tempo que os barris Heritage, sem dúvida, são barris com características fabulosas, mas que dão um caráter diferente ao whisky. E há realmente destilarias que buscam esse caráter que os barris Heritage possam ter. Há outras destilarias que o perfil do seu whisky pode ser diferente, procuram outras alternativas, e nós fomos um bocadinho ao encontro daquilo que é em Jerez de la Fronteira já se faz há muitos anos, que é, não só se vende barris Heritage, barris com um longo período em vinho, mas também percebemos que os nossos colegas nesta zona de Espanha produzem barris novos e avinham-nos. Portanto, isso dá um perfil totalmente diferente ao whisky, e há destiladores, efetivamente, que procuram esse perfil. A vantagem, no meu ponto de vista, é que nós podemos manter esse perfil por muito tempo. Isto é, nós conseguimos perceber e ter a certeza que vamos buscar a madeira ao mesmo bosque nos Estados Unidos ou na Europa ou na França, seja onde for, conseguimos saber que temos a madeira a secar ao ar livre, à chuva, ao sol por um determinado tempo, por norma varia entre 24 meses a 36 meses, e conseguimos dar o mesmo perfil de tosta ou de char na barrica e utilizar o mesmo vinho para o avinhamento das barricas, com as mesmas características. Ora, isso não acontece com as barricas Heritage. Nós não conseguimos perceber qual foi o bosque de onde foi proveniente essa madeira, não conseguimos perceber qual é o tempo de secagem que essa madeira teve, não conseguimos perceber qual é a tosta que ela pode ter tido ou o char que pode ter tido, e claro, o perfil do whisky com estas barricas vai ser sempre distinto, vai ser sempre diferente. E tu chegou a mencionar a questão da rejuvenação de barris. Certo. E eu sei que vocês trabalharam por muito tempo com o Dr. Jim Swan, que é muito conhecido na área de whisky, já trabalhou com várias destilarias pelo mundo afora. Certo. Então, como é que foi essa relação? Como é que foi trabalhar com o Dr. Jim Swan? Basicamente, nós procurávamos naquela altura, nós trabalhámos sensivelmente 15 anos com o Dr. Jim Swan, até infelizmente ter falecido, e nós procurávamos efetivamente alguém que pudesse transportar os nossos produtos para o mercado do whisky. E como o André sabe, o Jim Swan tinha uma forte ligação com muitas destilarias, não só na Escócia, mas por todo o mundo. Fizemos uma primeira abordagem de forma a que nos pudesse visitar. Ele visitou-nos, viu qual era o trabalho que fazíamos, achou que nós podíamos melhorar em muitos métodos que tínhamos, passou-nos a informação, por exemplo, de como é que se podia produzir corretamente uma barrica STR. Visitou-nos várias vezes, esteve pessoalmente muitos dias connosco, com os nossos funcionários, a pensar a passar toda essa informação que tinha de como se produziam STRs, e é precisamente isso também que hoje fazemos, protegendo sempre o legado que o Jim Swan nos deixou, se bem que eu vejo que há muita gente que utiliza sempre o STR que se calhar nunca conheceu nem absorveu esse legado do Jim Swan. Portanto, a Josafer pode-se orgulhar disso, trabalhou 15 anos com
com este magnífico senhor que nos passou toda essa informação e todo esse legado do que é efetivamente uma verdadeira STR feita com o método que nos foi passado pelo ele mesmo. Desenvolveu. Sim, claro. E em relação ao futuro da Josafer, o que vem no futuro? Como é que vocês estão pensando em como lidar com essa demanda pelas barricas, pelos barris no futuro? Eu acho que a Josafer tem realmente um percurso muito longo pela frente. O mercado é muito híbrido. Hoje está muito virado para um segmento de produto, mas amanhã as coisas podem mudar e nós estamos sempre atentos ao que é o mercado, o que é que pode efetivamente ser as mudanças do mercado. Eu creio que neste momento o mercado, como o André sabe, está num processo de estabilização. Houve efetivamente um pico elevado por demanda de barris, neste momento estamos num processo de estabilização e, portanto, estamos prontos para os desafios que se aproximam no futuro. Mas em relação também à própria fábrica nova que vocês estão a abrir? Sim, efetivamente nós fizemos um investimento muito forte em termos de condições laborais e em termos de maquinaria. Fizemos numa primeira fase um investimento muito forte em novos equipamentos para produzirmos barricas novas, portanto maquinaria altamente sofisticada para nos ajudar na produção das barricas, até porque passávamos por um processo difícil de requalificação de mão de obra qualificada ou de recrutamento de mão de obra qualificada e tínhamos essa noção de que se não fizéssemos este investimento em equipamento moderno e sofisticado, essa captação de novos quadros para a nossa equipa técnica seria muito complicado. Fizemos esse primeiro investimento em equipamento, pusemos o equipamento a funcionar, a trabalhar e depois, numa segunda fase, fizemos a construção de uma nova tanoaria, que eu creio que o André já teve a oportunidade de ver claro. Quando visitou Portugal, numa primeira fase, que já está concluída e que temos a intenção de, em janeiro de 2026, inaugurar e pôr em marcha. Então já está quase lá. Está quase. E todos os países que vocês já exportaram, já chegaram a exportar alguma coisa para o Brasil ou ainda não? Já exportamos uma vez para o Brasil, através de uma empresa revendedora, e eu creio, não tenho a certeza, porque também não o sei, creio que não era destinada à indústria textileira, okay. Penso que seria destinada à indústria de vinho. Na altura foi precisamente barricas de carvalho americano e francês não novas, porque o mercado brasileiro, pelo que nos diziam, não estava ainda muito segmentado e preparado para investir em barricas de carvalho francês novo ou americano. Eram barricas em segunda mão, rejuvenescidas, isto é, limpas no seu interior, novamente tostadas, para que possamos sacar o melhor perfil da barrica para os produtores de vinho no Brasil. Mas sim, nós concordamos e estamos sempre atentos ao mercado sul da América, com foco no Brasil. Nós acreditamos que o Brasil tem um enorme potencial e que poderá ser no futuro um mercado interessante para a Josafer. Não, muito obrigado. Então, muito obrigado pela obrigado. Essa conversa, Filipe. Obrigado. Valeu.